Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho um e-mail aqui dela que diz assim: peço sigilo com o meu nome, sigilo sempre terá. Olá André, meu nome é tal, tenho tantos anos, adoro seus vídeos e vim contar minha história porque é muito complexa. Acabei de terminar um relacionamento conturbado de 3 anos entre idas e vindas. Ele fala que sempre foi apaixonado por mim, mas eu não consigo entender certas atitudes. Ele nunca teve segurança comigo por causa do meu passado, pois já saí com muitas pessoas quando era solteira, mas ele é machista. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui então. Essa questão é uma questão que pega muita gente. A gente tem que entender, eu já falei isso em outros vídeos sobre encerrar ciclos, mas eu estava falando mais com um término de relacionamento. Agora vamos olhar o seguinte: se a pessoa inicia um relacionamento amoroso, antes ela era solteira, certo? Ela estava naquele ciclo da solteirice. Agora ela iniciou um relacionamento amoroso. Ela não pode ser julgada pelas atitudes que tinha enquanto solteira. Se a gente não tiver consciência disso, e aí a coisa vira um regaço. Essa é a verdade. Vira um rebu. Aquele ciclo, enquanto a pessoa vivia na solteirice, aquele ciclo foi encerrado a partir do momento em que agora a pessoa decidiu iniciar um novo ciclo, que era exatamente estar com você, que me assiste agora, por exemplo. A sua namorada, o seu namorado, a partir do momento que iniciou uma relação com você, fechou aquele ciclo e iniciou um novo ciclo. Por que agora se iniciou um novo ciclo? É uma nova etapa. A pessoa não tem que ser julgada por aquelas situações lá de trás. Ah, porque ficou com muita gente, porque ela era solteira. Ah, o povo fica com umas, sabe, umas noia, umas paranoia, umas coisas assim, uns preconceitos, umas situações. Porque então quer ficar com um monte de gente, porque é uma pessoa que não presta, é uma pessoa assim, é uma pessoa assada, é uma pessoa desfrutável, né? Que isso, gente? A pessoa encerrou um ciclo e iniciou um outro. Eu não sei, pra mim, eu encaro com tanta naturalidade isso. E às vezes as pessoas pintam assim monstros e meios. Mas eu fiquei com pouquíssimas pessoas. Sim, você ficou por opção sua. Você ficou com pouquíssimas pessoas por opção sua, porque você também não devia satisfação nesse sentido, ou não era compromissado ou comprometido com ninguém. Você poderia ter saído com uma pessoa hoje, poderia ter saído com outra daqui 2 dias, ou poderia ter saído com uma hoje e outra amanhã. E aí? Vamos dizer que a pessoa não presta por causa disso? Ou agora, a partir do momento que se inicia uma relação amorosa, eu irei então julgá-la pelo período em que ela esteve solteira? São situações distintas, são situações diversas. Então, aí a gente coloca uma série de monstros dentro da relação amorosa. Uma série de conflitos desnecessários, a gente começa a colocar vários caroços nesse angu. Aí a coisa se torna problemática, gente. Sempre quando brigávamos, ele jogava tudo na minha cara, me desrespeitava e eu engolia. Sempre corri atrás dele, mas me arrependo. Eu já queria terminar com ele devido às suas atitudes, principalmente com os amigos, onde ele falou que os amigos dele vinham em primeiro lugar,
pois no relacionamento passado dele, ele prometeu que não iria deixar de fazer mais nada com os amigos dele por causa de namorada. Olha, uma coisa... nossa... Uma coisa é dizer, meus amigos vêm sempre em primeiro lugar. Os amigos, eles são a família escolhida por nós. São importantíssimos na nossa vida, sem dúvida alguma. Porém, de fato, quando os amigos são verdadeiros, né, quando os amigos querem de fato o nosso bem e não são aqueles amigos possessivos e ciumentos que às vezes a gente sabe que existem também, não é? Os amigos possessivos e ciumentos, os amigos entendem que quando você inicia uma relação amorosa, não está em xeque o sentimento que você tem para com eles. Agora a pessoa começou a namorar, não sai mais com a gente. Agora, e não sei o quê. Não é que não sai mais com a gente. Pode sair, não é verdade? Eu acredito que, por exemplo, amigos que têm o hábito de fazer jantares em casa, e eu acredito que isso é saudável, né? Se reúnem na casa de alguns amigos. Eu tenho esse hábito de fazer... É um grupo muito restrito mesmo, não é? Com algumas amigas que eu tenho. A gente se reúne para fazer janta, um dia aqui em casa, um dia na casa da outra, outro dia na casa de uma outra amiga e assim por diante. E isso é muito saudável, extremamente saudável. Não estamos indo para balada, não estamos indo para barzinhos, entende? Que vai de repente, despertar alguma coisa. Você estava num barzinho, estava não sei onde. Estamos dentro de casa, não é? Um grupo mega restrito entre amigos apenas e tão somente. Então, a gente não pode realmente perder o contato nesse sentido. Isso aí é bom, isso aí é saudável. Então, eu acho que precisa... Às vezes as pessoas elas vão de um extremo ao outro. Sabe? Eu já escutei gente falar assim, eu já me ferrei, porque antes abandonei meus amigos, depois eu terminei o namoro, todo mundo me abandonou. Calma, pera lá. Mas então, como assim? Calma. Então meus amigos vêm em primeiro lugar, eu vou continuar saindo com eles, mesmo porque eles vêm em primeiro lugar. Então, pera lá, então você está querendo dizer que vai continuar uma vida de solteiro. Não é? Porque se você vai continuar com seus amigos da mesma forma que antes, porque na relação passada você já se ferrou por conta disso, então você está querendo dizer que você vai continuar com as características de solteiro. Então tá, solteiro está. Não é? Fique à vontade, continue solteiro, não queira uma relação comigo. Gente, tem que haver essa sensibilidade de perceber que a partir do momento que eu inicio uma relação amorosa, é óbvio que eu tenho que ter também algumas mudanças de atitude e os amigos têm que entender isso. E eles têm que entender que a relação com eles vai ter algumas mudanças de hábitos. Não é? Você não vai mais sair para balada sozinho com eles. Tem algumas mudanças de hábito, óbvio que tem. Óbvio que tem, justamente porque você está num outro nível também. Você está numa outra situação. Você iniciou uma relação amorosa. Agora, se eles então por conta disso não querem mais ter amizade com você, eu questiono então, a amizade de fato era então real e verdadeira? Quer dizer, enquanto você estava do nosso lado, beleza. Agora, só porque você está com outra pessoa, você está namorando, então vai, fica lá com a sua namoradinha. Parece que, então você quer namorar comigo, é isso? Tem que haver esse jogo de cintura de ambas as partes, de todos os envolvidos aí. A gente tem que ter muita sensibilidade e jogo de cintura para perceber as situações e o que de fato acontece. Nunca tive problemas, acho linda a amizade deles, mas ele não evolui essa parte da vida dele. Ele quer viver o tempo de ensino médio com 23 anos de idade. Né? Quer ficar preso lá no ensino médio?
A gente tem que curtir cada etapa enquanto ela está acontecendo. Depois que aquela etapa passou, a gente tem que curtir a próxima etapa. Aí vieram os desgastes, por mais que ele seja carinhoso e brincalhão, ele era grosseiro, me desrespeitava devido ao meu passado e ainda dá mais importância aos amigos que a mim. Já comentei bastante sobre isso, né? Cuidado com essas comparações também, né? Às vezes eu tô comprando o peixe que você está me vendendo também, né? Às vezes o cara sai uma tarde para ir na casa de alguns amigos bater papo com ele, você já está falando aí, gosta mais dos amigos do que... Quando a gente faz comparação, a gente sempre se reduz. Então, se compara com as outras pessoas e quando a gente fica se comparando, a gente acaba se reduzindo. Não sei se de fato é assim, não é que acontece. Mas mesmo assim eu queria continuar, não sei como ainda havia futuro em nós. Tivemos uma briga feia, pois ele me sugou tanto que minha paciência foi ao ralo e fiz uma coisa. Abre parênteses, não foi traição, fecha parênteses. Fiz uma coisa que ele não gostou e que foi o estopim para nosso término. Depois de 15 dias, conversamos e terminamos de vez. Saímos chorando muito. Depois de um mês tivemos uma recaída e ficamos juntos, onde ele falou várias coisas bonitas, me mostrou música que fazia ele lembrar de mim. Mas no dia seguinte ele me chamou para conversar e falou que eu deixava ele sem chão. Que ele não pensa quando está comigo e ele não gosta de estar fora de controle. E ainda falou que não dava para ficarmos juntos por causa do meu passado, que ele nunca confiou em mim. E detalhe, ele sempre me comparou com a ex dele. Abre parênteses, ele tirou a virgindade dela e ficaram 4 anos juntos, fecha parênteses. Ih, credo, aí fica com comparaçãozinha, né? Eu tô falando, fazer comparação é querer reduzir. Então, porque, né, eu namorei uma menina aí, tá vendo? Eu que tirei a virgindade dela. Que coisa mais machista, né? Que coisa mais... Ai, Deus. E ela vivia mandando, a ex dele, né? Vivia mandando mensagens para ele no Facebook e ele falando que ela era amiga. Se fosse amiga, ela respeitava a nossa relação. Até um dia eu pegar uma mensagem dela chamando ele, toda carinhosa. Na mesma hora pedi para que ele a excluísse de tudo, ou o nosso namoro iria acabar. Ele excluiu. Esse fim de semana, minha mãe foi inventar de ligar para ele para dizer que ele não tinha sentimentos, sendo que eu falei para não fazer isso, que era problema meu. Ih, não é? Ai, que rolo. Mãe querer se meter no meio. Não dá certo. Ué, você tá certa, você tinha que ter falado isso mesmo para sua mãe. É problema meu. A relação entre eu e ele, né, a não ser que tivessem outros fatores, coisas aí absurdas, de abuso, de não sei o que, né? Enfim, que não é o caso aqui. Aqui o que eu tô vendo aqui são briguinhas de namorado, que tem que ser resolvidas entre os dois, apenas e tão somente. Mãe não pode querer entrar no meio, senão fica com essa historinha. Ai, quero, né, defender a minha bibelozinho, né, a minha bonequinha de seda. Ih, minha bonequinha de porcelana, né, não de seda. A minha bonequinha de porcelana. Aí fica uma coisa assim, né? Aí não dá certo. Não dá certo. Ih. Mas ela ligou e ele ficou possesso. Claro, né? A sogra vai querer se meter no meio, né? Como ele é uma pessoa vingativa, sempre me deu gelo ou algo pior. Ele veio aqui em casa, contou todo o passado pro meu pai. Me senti humilhada. Ave Maria. Mas é um barraco também, hein? Nossa, tem gente que, olha, eu vou falar uma coisa. Tem gente que adora um barraco, não?
Acha que tem que ir lá, contar pro pai, passado. A sociedade continua machista mesmo e assim. E agora ele fica postando várias fotos agarrado com mulher no Face, sendo que a gente combinou de não fazer isso, que é ridículo e imaturo, mas não adiantou. Mandei ele sumir da minha vida e que não queria nem a amizade dele. Como a pessoa pode ser tão desequilibrada assim? Parece que ele quer me atingir todo o tempo, mesmo não querendo mais nada. Não vou negar, sou uma pessoa bonita. Parei de ligar e falar com ele, pois ainda sinto. Não mereço isso e acho que ninguém merece, nem um ser mais inferior. Não vou negar que eu também saía muito com minhas amigas, mas sempre com ele ciente. E uma coisa muito importante, todo casal deve ter diálogo, nada de ficar fugindo de DR, pois é ela que evita os estresses e os desgastes também. Lógico, né? Tem que ter muito diálogo, as pessoas têm que aprenderem a conversar, claro. Queria que compartilhasse e comentasse, pois acho que tem muitas pessoas que ficam com pessoas desequilibradas emocionalmente e isso acaba com a gente em todos os aspectos. Olha, minha querida, não é? Cuidado, não é assim também. Só porque o cara falava do seu passado, julgava você a partir do passado, não significa que ele é desequilibrado. Né? Porque ele agiu movido pela raiva do momento, houve um desequilíbrio momentâneo. Quem de nós, eu tenho, você tem, quem de nós não tem um desequilíbrio momentâneo, não é? Causado e impulsionado por uma raiva? Ele foi lá, contou todas as histórias do seu passado, que era o que o incomodava. Ele vomitou algo que o incomodava, mas isso não significa que ele seja desequilibrado, simplesmente que ele pode ser machista e extremamente ciumento, não é? E uma pessoa que mede as outras pelo viés do machismo mesmo, não é? O homem pode ficar com quantas mulheres forem, que isso é um mérito para ele. A mulher não. Quanto mais ela ficou, mesmo ela estando solteira, né? Quanto mais ela ficou, mais galinha ela é. Mais ela não presta, né? Mais ela não se dá o valor. O homem não. O homem pode fazer o que quer, pode sair da forma que quer, pode fazer o que quiser. Então, ele tinha assim, esse viés machista dentro dele. E que era isso que pegava. Agora, não significa que ele seja desequilibrado por ser machista. Então, eu acredito que você está trocando os termos aí. Depois, a sua mãe, não é? A sua mãe, que num momento também de desequilíbrio, porque ficou irritada pela situação, se desequilibrou e ligou para ele. Ele ficou possesso com aquilo, foi lá e num momento de desequilíbrio contou tudo para o seu pai. Então você tem que perceber que uma coisa é uma pessoa desequilibrada psicologicamente, emocionalmente desestruturada em muitos aspectos. Outra coisa é aquela pessoa que age impulsionada, aquela pessoa que faz e depois pensa no que fez. Então, é um desequilíbrio momentâneo. Depois a pessoa consegue, conscientizar-se das atitudes tomadas e muitas vezes arrepender-se pelas atitudes tomadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com os termos que a gente utiliza aí, senão a gente sai classificando todo mundo de desequilibrado, quando na verdade não é bem assim. Enfim, é isso, minha querida, né? É assim. E aí você termina o e-mail. Obrigado, André, parabéns pelos vídeos, muito obrigado, eu que agradeço. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição neste canal que busca ser sempre interativo, participativo. Participe do Facebook, clique lá em seguir, participe do blog, participe do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado, forte abraço.